Boa noite. Me chamo Carolina Cabral. Continuando a minha história, meu relato. Como citado, estava eu e meu companheiro de viatura Douglas fazendo ronda no bairro de Casa Amarela, na cidade do Recife, em Pernambuco, quando, ao longe, no pátio da feira, eu avistei uma pessoa e pedi para o Douglas parar. Ele perguntou o que estava acontecendo e eu falei para ele que estava vendo uma pessoa em atitude suspeita. E ele perguntou quem, e eu apontei para ele. Pedi para ele ficar na viatura, que eu ia averiguar. Ele tentou falar algo ao qual eu nem dei muito ouvido, e segui em calça daquela pessoa. Eu fui me aproximando, e quando eu cheguei bem próximo, eu tive a certeza. Era aquela maldita, aquela amaldiçoada que matou os meus pais. Na hora, meu sangue ferveu. Então, eu saquei a minha arma. Eu iria matar ela ali mesmo. Nem me importava o que ia acontecer comigo depois. Eu só queria a minha vingança. Uma coisa que me chamou muita atenção foi que a maldita quase não envelheceu esses anos todos. Como isso é possível? Como isso seria possível? Enfim, com minha arma em punho, eu comecei a andar mais rápido para tentar me aproximar dela. Mas ela começou a andar no meio da multidão e rumou pro lado da pista, onde tinha um táxi parado. Ela entrou e seguiu viagem. Eu corri até a viatura, onde o Douglas já me esperava, e pedi para ele seguir aquele táxi. E ele me perguntou: Carolina, o que está acontecendo? Qual é a situação? Então eu lhe perguntei: Douglas, você acredita no sobrenatural? Ele: sim, eu acredito. Você acredita em lobisomens? E ele me respondeu: olha, Carol, meus avós, meus pais já contaram algumas histórias sobre esses seres. Eu disse: segue, não perde aquele táxi de vista. No trajeto, eu te conto. E aí, eu contei pra ele toda a minha história, os mínimos detalhes. Ele ficou assustado, cara de assombrado, sem saber o que falar. Enfim, ele me perguntou se era para fechar o carro, para abordarmos o táxi, fazer ele parar. E eu falei que não, ela poderia fugir. Não queria envolver mais ninguém nisso. Só pedi para ele seguir ao longe e ver até onde ela ia. Queria pegar ela sozinha. E assim o fizemos. Chegando em um bairro de nome Aritana, é um lugar que tem muito mato, muito pé de árvore, que dá para outro bairro chamado Aldeia, que também é da mesma forma. Eu acho que é o lugar perfeito para essas pessoas se transformam nesses monstros. Quando o táxi parou, eu pedi pro Douglas se aproximar rápido, que eu ia pegá-la. Só que ela desceu do táxi rápido, entrando por um caminho de terra, cheio de mato. Então eu apressei meus passos, saquei minha arma e dei um grito para ela parar. Pare, sua maldita! É a polícia! Ela, ao escutar minha voz, soltou as sacolas de compra e saiu correndo para dentro do mato. E eu corri atrás e comecei a atirar nela. Um dos tiros pegou certeiro em sua perna, que fez ela cambalear e cair. Mesmo assim, ela rebolou, levantou ao rápido e saiu correndo em disparada. Eu a perdi de vista. O Douglas depois chegou até a mim e me perguntou qual era a situação. Eu lhe falei: ela está aqui. Eu acertei um tiro, ela está ferida. Então ele fez: eu vou voltar e vou pedir reforço. E eu lhe falei: não, Douglas, isso aqui é entre mim e ela. Essa história vai se acabar hoje. Eu vou ter minha vingança. E ele falou: Carol, raciocina, já tá ficando escuro.
Se essa mulher vira bicho, como você diz, a vantagem vai ser toda dela. Eu vou descer, eu vou pedir reforço. E nisso ele foi embora. E eu ali, atenta, olhando para ver se descobria onde a maldita estava. Então eu gritei: apareça, sua maldita, sua amaldiçoada. Eu hoje vou dar cabo de você. Nunca mais você vai destruir as famílias dos outros. E nisso, de onde ela estava escondida, ela respondeu: ah, eu bem que estava achando a sua voz familiar. Estava tentando lembrar quem era você. Mas agora eu me lembro. Você é aquela garotinha, né? Filha daquele bostinha que me negou um filho. Fique sabendo, dona moça, que a culpa foi do bostinha do seu pai. Se ele tivesse me dado o que eu queria, eu teria ido embora. Todo mundo estava bem. E eu lhe respondi: bostinha é você, sua amaldiçoada. Limpe sua boca antes de falar do meu pai. Meu pai era um homem honesto, um homem honrado, um homem que era dedicado do trabalho para casa. E você, sua maldita, matou ele e minha mãe por perversidade. Mas de hoje você não escapa. Eu vou matar você. Eu vou rasgar você todinha na bala. Nisso, ela deu uma gargalhada bem alta e falou: hahaha, é isso que veremos. Eu vou dar um fim em você, igual como eu dei nos seus pais. Meu sangue estava fervendo. Então, eu segui correndo, atirando, em direção de onde vinha a voz. Estava muito furiosa. Eu vi o vulto dela correndo entre as árvores e atirei mais ainda. Só que mais uma vez, ela corria muito rápido. Eu a perdi de vista e fiquei a caçando. Nisso, o Douglas volta, gritando por mim. Então eu volto até ele e ele me fala que tinha pedido reforço, que o reforço estava a caminho. A noite começava a cair. Então o Douglas me fala: Carol, é melhor voltarmos. Vamos esperar o resto do pessoal. A noite já está caindo, tá ficando perigoso. E eu lhe falei: olha Douglas, se você quiser voltar, você pode voltar. E não te impeço. Mas eu não vou arredar o pé daqui. Eu só saio daqui com o corpo daquela maldita, dessa amaldiçoada. Nisso, ele me fala: eu não vou deixar você aqui sozinha. Você é muito cabeça dura, muito teimosa. Está botando a gente em risco, mas eu não vou te deixar aqui só. Então, começamos a caçá-la, na espreita, com muito cuidado. E eu falava pra ele: eu sei que ela tá aqui. Só que quando escureceu, escutamos um uivo muito alto e forte vindo ao longe. Um uivo que me fez tremer as pernas. E eu falei: Carol, é melhor voltarmos. Não tô com um pressentimento bom. Só que ela estava em fúria. Carol estava em fúria e ela me falou: não vou voltar. Daqui eu não saio. Nisso, escutamos um tropé pesado, uma carreira vindo em nossa direção. No meio do escuro, a gente começou a atirar. Eu confesso que o medo tomou conta de mim. Então eu saí correndo para me abrigar em um recanto, só que a Carol ficou. E quando eu vi, uma coisa preta, grande, negra, pulou por cima dela, se atacando. Uma briga feroz. Então eu voltei novamente. Comecei a atirar naquilo, só que elas desceram, rebolando, de barranca abaixo. E quando eu dei por mim, aquela coisa vinha subindo correndo em minha direção. Então eu comecei a correr para o lado onde estava a viatura. Eu corria, mas que podia, e virava e atirava para trás, para ver se aquela coisa desistia de vir atrás de mim. Só que chegou uma hora que eu tropecei e acabei batendo a cabeça. E rolei de barreira abaixo também. Pois o local que a gente estava era um local de árvores, de mato, mas era acidentado, um grande barranco. Me acordei algum tempo depois, com os companheiros que eu tinha chamado pelo rádio para me dar apoio.
Ele falou que ao chegar, escutou os tiros e correu em nossa direção. Ainda chegaram a ver eu caindo e viram aquele bicho enorme, preto, negro, ao qual eles atiraram e o bicho correu. E me deram a triste notícia que infelizmente a Carol não tinha sobrevivido. O bicho tinha lhe quebrado o pescoço, lhe dado uma grande mordida. Foi difícil para mim. Não consegui salvar a minha amiga, a minha companheira de viatura. E essa foi as palavras do soldado Douglas, para mim, Juliana, a irmã da Carolina. Ele me pediu perdão por não ter conseguido salvar a minha irmã. Ele chorou muito diante do seu caixão no funeral dela. E ali, diante do seu corpo, eu jurei que não dessa vez eu não iria entrar em depressão, eu não iria ficar com medo. Eu iria fazer o que ela não conseguiu. Eu iria me vingar, custe o que custar. Eu me chamo Juliana Cabral Silva. Vocês ainda vão escutar esse nome. E eu vou me tornar a primeira caçadora de lobisomem. Boa noite.